Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Aleluia. Eu não sei se quem estava no teclado é convidado, mas se ele pudesse voltar, eu ficava até mais crente. Eu gosto. Puder falar para a pessoa do teclado, eu vou agradecer demais. Glória a Deus, gente. Obrigado, Levi. Obrigado. Antes da gente começar, eu queria falar algumas coisas. É chegado um tempo em que nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Amém. Nós estamos num tempo de podcasts, de YouTube, nós estamos num tempo de Instagram, nós estamos mas nós estamos numa era aí de tantas coisas que tem nos tirado da palavra. E a palavra de Deus, ela é a única base sólida para uma fé sólida. Não tem como nós exercermos o cristianismo que dizemos ter, se nós não tivermos a palavra. A palavra de Deus, ela é responsável por nos dar fé. A palavra de Deus é responsável por nos consolar. A palavra de Deus é que nos leva a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Então eu quero que você agora no seu lugar, fique em pé rapidinho. Você tem Bíblia? Eu faço parte, gente, eu vou fazer, em dezembro desse ano eu vou fazer 31 anos que eu sou crente. Aleluia. 31 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou fazer 39 anos no final do ano, e faz 31 anos, quase 32 na verdade, se eu fosse fazer as contas certinhas, que eu entreguei a vida para Jesus. E você talvez está aqui nessa noite a convite de alguém, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, por favor, pegue a sua Bíblia, e eu quero que você, Rafa, eu tenho uma Bíblia no celular, glória a Deus, mas eu vou fazer uma defesa aqui, viu pastor Antônio, viu pastor Fanuel, volte a comprar Bíblia de papel. Por quê? Por que, Rafael, comprar Bíblia de papel? Por um único fator, é através dessa Bíblia aberta, diante dos seus olhos, sem nenhum distrativo, que as palavras de vida eterna mudam a sua vida nessa terra. Então pega a sua Bíblia, levante ela por favor assim, levante a sua Bíblia. Se você está com o celular, pode levantar, está perdoado só nessa noite. Levanta a sua Bíblia assim, isso, balança ela, faça uma raiva no diabo assim, ó, isso. Levanta a sua Bíblia agora, diz para ela assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, mas pastor Antônio, eu vou embora. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, balança sua Bíblia e diga com alta voz, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora diz eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não, agora você vai falar tudo isso de novo, só que com muita fé, mas também com muita raiva do diabo. Sabe por quê? Porque é isso aqui que derrota o diabo. Não são as nossas campanhas, não são os nossos jejuns, não são as nossas subidas a Sabiaguaba, é a palavra, céus e terra vão passar, mas a palavra não vai passar. Querido, diga mais uma vez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora diga bem forte, diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Senhor, nessa noite, que ao ler a tua palavra fale aos nossos corações, e os nossos corações como terreno fértil venha frutificar a tua palavra. Que o ansioso saia daqui em paz, que o depressivo saia daqui alegre, que o doente saia curado, que o perdido saia salvo, que aquele que está longe volte para a casa do Pai. Mas ao expor a tua palavra, que os demônios saiam, que ao expor a tua palavra, que a alegria entre, que ao expor a tua palavra, que o teu Espírito se manifeste. Nós te clamamos, venha sobre nós essa noite, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Oh, rabababas, babababas. Venha sobre nós, Espírito. Nós te desejamos, Espírito. Era mamacena la 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 banere mando. Oh, rababasu.
Ora maedere mama shiririris. Ora mama ere mana shiririris. Shamana marababa shukandara mana yiririririririre mama mama. Oh namana yeshakamana yesere bandaye. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Você convence-nos. Oh, rababaxi, oh, ramandacere bandaralabaxa. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar aí no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. A minha versão é a NVI. Eu queria que você abrisse. Quem abriu, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Te espero, claro. Marcos capítulo 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Verso 21 disse: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os seus discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Não deixamos tudo para seguir-te? Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. O tema dessa mensagem de hoje é: até que nada mais importe. Ontem pela manhã, quando eu acordei e eu estava buscando ao Senhor, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que leve lá na Rabone? Aquela igreja é sua. Os pastores, as ovelhas que ali estão, são suas. E ele me levou esse texto e eu comecei a meditar nele e a dizer: Senhor, essa é uma história com tantas coisas.
Há pessoas que usariam esse texto aqui para pregar contra a riqueza. E eu acredito que ele nem esteja falando tanto sobre riqueza. Esse texto aqui talvez fale sobre coração. Esse texto fala muitas vezes, para mim, vai falar para você nessa noite, sobre o que realmente está aí dentro. Está aqui dentro. Até que nada mais importe, nos leva a uma autoanálise. Para que a gente possa rever o que está dentro do meu coração. Aquilo que eu estou carregando, aquilo que eu estou levando, aquilo que eu estou fazendo. Porque será que realmente isso importa? O capítulo 10 de Marcos é um capítulo que eu poderia dizer que é o capítulo do livro de Marcos mais desafiador para Jesus. Ele está numa viagem para a Judéia, ele volta para a Judéia e o seu povo começa a colocar Jesus em saia curta. Começa a colocar Jesus prensado. Vamos ver se ele sabe, vamos ver se ele é mesmo quem ele está dizendo que é. Só para você ter uma ideia, nos primeiros versos, se você ler depois o capítulo 10 em casa, os fariseus, aqueles que conheciam a lei de capa a capa, já colocam ele numa berlinda. E aí? Pode ou não pode divorciar? Já coloca ele numa situação muito diferente. Logo em seguida, os discípulos colocam Jesus numa saia justa social, Fanuel. Está vindo um monte de criança para Jesus, os discípulos. Tira as crianças, manda embora. Aí Jesus fala, vocês estão doidos? Minha versão mineira. Vocês estão doidos, senhor? As crianças têm que vir a mim, porque o reino dos céus é dela. Porque eles não estão vindo a mim por interesse, eles estão vindo a mim porque eles querem me conhecer. Um dia eu volto para pregar sobre isso aqui, se o pastor Fanuel me chamar de novo. O reino de Deus, quando eles falam sobre criança, ele está falando sobre o seguinte: eles não têm interesse, eles não estão aqui porque eles querem algo, eles estão aqui porque eles estão ouvindo falar sobre mim, eles querem ver quem eu sou, deixa eu me revelar a eles, para eles saberem quem de fato eu sou. Só que os discípulos colocaram ele numa berlinda social. Porque Jesus não faz nada, ia sair nas manchetes: Jesus odeia crianças. E aí depois chega nesse texto que nós lemos aqui desse jovem, que mais uma vez coloca Jesus numa situação em que ele diz: tudo que você está falando aí eu faço. Eu estou preso aos meus resultados. Se você continuar o texto logo depois, você vai ver que mais uma vez, aí Jesus para um pouquinho e vai falar: olha, eu vim para cá porque eu quero estabelecer o reino dos céus. Logo em seguida, chega Tiago e João. E chega para Jesus e fala na frente de todo mundo: ei, quando você estiver no seu reino, deixa cada um de nós se assentar cada um do seu lado. Mais uma vez, Jesus numa situação ruim. Capítulo 10 de Marcos, toda vez que eu leio eu falo: Jesus é o cara. Ele não estressa, ele não sai na briga, ele não discute, ele não bloqueia ninguém. Ele resolve tudo de uma situação bem complexa, ele transforma num ensinamento. E depois, lá no final do capítulo 10, tem um cego que diz: se você quiser, você pode me curar. Ainda coloca em xeque o poder de Jesus. E Jesus mais uma vez fala: eu quero. Então o capítulo 10 ele é permeado por isso. Só que eu quero me ater à parte em que Jesus se encontra com esse jovem rico aqui. Agora tem um detalhe. Jesus no capítulo 10, do verso 17 até o 31, ele vai usar a expressão reino de Deus, reino dos céus. Se você se lembrar, em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar para os seus discípulos como orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Só que tem um detalhe, queridos: como é que eu vou falar de um reino que eu não conheço? E aqui vem a primeira lição que você precisa entender. Vamos estabelecer aqui 3 alicerces bem simples para você começar a entender.
Primeiro, o reino de Deus já está pronto. Ele só precisa ser estabelecido sobre a terra. Segundo alicerce, o rei pertence ao reino. E ele governa com justiça. Então é um reino que é governado por justiça. E o terceiro ponto, o reino é equilibrado. O reino dos céus não existe classe A, B ou C. O reino dos céus é um lugar onde todos se tornam filhos e herdeiros. O reino dos céus não é um lugar onde as pessoas são colocadas em classes sociais, mas elas são colocadas em classe parental. Todos se tornam filhos de Deus. E ele vai ensinar sobre isso. Ele vai falar: ei, jovem rico, que na verdade ele nem é jovem, é um homem rico. Eu sempre vou brigar com isso aqui com os tradutores da Bíblia. Não deveria ser o jovem rico, é um homem rico. Porque ele vai dizer que desde a adolescência ele guardava os mandamentos. Ele era um homem aqui. Era um homem que estava aqui dizendo: você é assim. Então agora deixa eu te contar uma coisa. Hora nenhuma Jesus estava interessado no dinheiro dele. Nunca esteve. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa do nosso dinheiro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o céu, o asfalto é ouro. O asfalto é ouro. Você acha que realmente Deus está preocupado com o nosso dinheiro? Ah, pastor, mas por que aqui na igreja falam para eu ofertar e dizimar? Para você não cair na idolatria ao dinheiro. É por isso que Deus ensinou o dízimo e a oferta. É por isso que Ele ensina sobre dízimo e oferta, para tratar o meu coração e o seu, porque senão a gente se ensoberbece. A única coisa que Jesus colocou para disputar com Deus foi o dinheiro. Ele disse: não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Aos dois não tem jeito. Ah, Rafael, então Deus quer que eu seja pobre? Não, Deus não quer que a riqueza tenha o seu coração. Porque quando a riqueza tem o seu coração, você deixa de adorar quem Ele é e passa a adorar a Ele pelo que Ele pode fazer. Agora deixa eu te contar uma coisa. Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Então o reino dos céus é um reino equilibrado. Não é um reino de disputa. Não é um reino onde a gente vai brigar para saber quem é mais importante. Até que nada mais importe, querido. Nós temos que começar a voltar a pensar em nós e dizer assim: peraí, a minha vida está sendo tão importante para mim, que eu estou esquecendo de me entregar àquele que entregou a sua vida para mim. A gente está valorizando seguidor de Instagram, gente. Gente, deixa eu contar para vocês aqui. Eu vou fazer 39 anos, deixa eu contar para vocês esse negócio. Esse negócio é velho demais. Quem é da época do Orkut, não levanta a mão. A gente ficava mendigando para chegar a 1000 pessoas na nossa página, só para a gente ter que abrir um perfil novo, porque só podia 1000 pessoas estar ali com você. Aí abriu 2, abriu 3, abriu 4. Daqui a pouco o Instagram vai passar. Daqui a pouco o YouTube vai passar. Daqui a pouco vai passar. E aí você colocou na sua vida toda a esperança. Não, mas quando eu chegar a 100 mil seguidores, aí vão começar a me patrocinar. Ei, querido, deixa eu te contar uma coisa. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida não é quem te patrocina. Sabe por quê? Porque até que Ele venha, nós temos que dizer para todo mundo: eu não me importo com essa vida, tanto quanto eu estou focado na eternidade. A eternidade. Ah, Rafael, mas você vai falar de eternidade hoje? Vou. E o primeiro ponto, nós estabelecemos aqui o alicerce. O reino está pronto, tem que ser estabelecido. O reino tem um rei que é justo. E o reino é equilibrado. Então não tem diferença. Rafael, mas por que o tema dessa mensagem até que nada mais importe?
Até que nada mais importe. Porque lá no verso 17 nós precisamos aprender algo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Primeiro ponto dessa noite. Nem toda adoração é de fato adoração. Nem toda adoração é de fato adoração. Nem toda adoração é de fato adoração. Jesus não está interessado nas nossas palavras. Jesus não está interessado nas nossas palavras. Porque muitas vezes as palavras são disfarces para um coração longe dele. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei, fiz, parará. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque o nome de Jesus é poderoso na boca de um pastor ou na boca de um espírita. Se ele crê que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus vai fazer o que é feito. O nome de Jesus não é poderoso porque está na boca dos crentes. O nome de Jesus é poderoso porque ele venceu a morte lá na cruz. Agora deixa eu te contar uma coisa. Nem toda adoração é adoração. Fanuel, aquele homem chegou de joelhos. Naquela época, se você se ajoelhasse diante de alguém, estava se dizendo assim: eu me rendo a você. Mas ele estava rendendo o corpo. Mas o coração estava em pé. Até que nada mais importe. Eu não estou nem aí se as pessoas, eu não estou nem aí se me aplaudem. Eu não estou nem aí se eu sou conhecido. Eu não estou nem aí se eu estou sendo seguido. Eu não estou nem aí se eu estou sendo convidado. Eu não estou nem aí se as pessoas querem me ouvir. O que me importa não é cair de joelhos diante dele. O que me importa é eu estar lançado diante dele. Não com o corpo, mas com o meu coração. Porque nem toda adoração é adoração. Pode ser apenas disfarce. Aquele homem chega de joelho, gente. Nem todo choro que você tem, você está adorando. Você precisa entender no seu coração que nem toda vez que você está dizendo que ama Jesus, realmente você está amando. Aí vai para o verso 18, ele diz assim: respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Aí fala todos os mandamentos principais. E aí o menino declara assim, ó. O homem lá declara: mestre, tudo isso eu tenho obedecido. Fanuel, se eu estou lá, minha esposa hoje falou assim: o Rafael é uma mistura de Pedro com João. Se eu estou lá, eu falava para esse homem assim: pastor Antônio, tira as asas e voa, anjo. Eu ia falar, voa, por favor, eu nunca vi um anjo voando, vai, deixa eu ver. Porque ele responde para Jesus: a tudo isso eu tenho obedecido. Sabe o que eu aprendo aqui? Seguir mandamentos não é demonstração de amor. Seguir mandamentos não é demonstração de amor. Seguir regras não mostra que você ama a Deus. Você seguir mandamento. Aquele rapaz, aquele homem disse: eu estou fazendo isso desde a adolescência. Já faz muito tempo que eu faço isso, Jesus. Até que nada mais importe na minha vida e na sua vida. Jesus não estava interessado se aquele rapaz sabia os mandamentos. Tanto é que ele começa dizendo assim: ei, quem é bom é Deus. E Fanuel, se aquele rapaz vivesse tudo aquilo que ele está falando, ele saberia que quem é bom é só Deus. Até porque nessa altura do campeonato Davi já tinha escrito bastante salmos que dizia: o Senhor é bom.
Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Já estava lá escrito nos Salmos, que era lido nas sinagogas. Então ele saberia que Jesus não era bom. Mas sabe por quê? Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é o nosso problema? A gente chega e fala assim: Jesus, me dá a lista de regras para eu te mostrar que eu te amo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei que meus filhos me amam porque eles seguem as regras. Eu sei que meus filhos me amam quando eles me obedecem. Seguir regras não é obediência, querido. Seguir regras é medo de punição. Ah, queria que você tivesse pegado essa no seu espírito. Seguir regras não é amor. Seguir regras é porque você não quer ser punido. Agora, obedecer é outra história. No verso 20 e 21, ele vai dizer... No verso 21 ao 22, ele vai dizer... Jesus olha para ele e o ama. E ele não reconhece que a graça estava disponível. Aquele rapaz, aquele homem não entendeu que nada mais importava. E aí, queridos, chega um momento da nossa vida que a gente está igual aquele homem. Chega um momento da nossa vida, e essa é a parte mais importante. Chega um momento da nossa vida que a gente está igual a esse jovem, ou a esse homem. A gente se importa com casamento, e a gente passou mas a nossa vida, como se a nossa vida fosse tranquila. E aquele homem estava cheio de bagagem. Olha para ele e disse:
Jesus, pode deixar. Jesus ele vai usar uma ilustração muito judaica naquele momento. Ele vai dizer assim, lá no verso de número 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei que muitas vezes você pensou que o fundo da agulha é igual a agulha que você conhece, mas eu vou te explicar o que é a agulha. Nas muralhas de Jerusalém, elas se fechavam, os portais de Jerusalém, da cidade, se fechavam à noite, ao entardecer. E se algum viajante chegasse pela madrugada, aquele viajante tinha que ir nas portas. E nessas portas, que eram grandes, tinha como se fosse essa pequena porta, que era chamada fundo da agulha. E quando Jesus disse é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, eu vou te explicar agora. Um camelo quando vinha numa viagem, ele vinha carregado com muitas bagagens. E para ele passar por aquela porta, o dono do camelo tinha que tirar as bagagens. Porque depois de tirar as bagagens, o camelo ajoelhado tinha que passar por aquela porta. Jesus usa uma ilustração para dizer o seguinte: você pode ter vindo até aqui com tudo isso, mas nada disso importa. Nada disso importa se você quer entrar no reino dos céus. Porque assim como um camelo precisa tirar tudo para passar no fundo da agulha, é necessário, meu filho, é isso que Jesus está falando para ele. Homem, se você quer herdar o reino dos céus, se você quer estar comigo, é necessário que você abandone a sua bagagem. Não vai dar, abre essa porta por favor, meu filho. Eu não sei se você percebe, querido, mas se eu tivesse com toda essa bagagem que eu estava andando aqui, você percebe, mas olha só, dá, mas que eu me adapte, eu vou lutar. Não adianta eu saber que do lado de lá tem vida eterna, não adianta eu saber que do lado de lá é a vontade de Deus para mim, não adianta eu saber que do lado de lá eu vou encontrar com o dono de tudo, se eu não estiver disposto. Como um camelo que está disposto a entrar no lugar seguro, porque para entrar naquela cidade ele estava disposto a deixar tudo e só passar com aquilo que importava. Por quê? Porque do lado de fora era inseguro continuar, do lado de dentro era necessário ficar. Não importava o que havia acontecido, entrar com a bagagem não daria. Ei, querido, talvez você entrou aqui nessa noite e você está querendo entrar na atmosfera do que Deus pode fazer para você, só que você não consegue largar suas bagagens, porque você ainda está achando que isso importa. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Acumulando bagagens, acumulando bagagens, acumulando bagagens. E tem gente que está disposta a pagar excesso de bagagem, mas não deixa a bagagem para trás. Até que nada mais importe. Querido, reputação é o que algumas pessoas pensam a seu respeito. Você não precisa se importar com isso. Você não deveria estar fazendo da sua vida um outdoor para as pessoas. Você deveria estar fazendo da sua vida uma carta viva do Evangelho. Você deveria estar fazendo da sua vida um lugar onde as pessoas cheguem e elas encontrem Jesus.
Até que nada mais importe, a nossa bagagem não importa. A nossa bagagem não importa. Porque se nós ouvimos que primeiro tem adoração que não é adoração, eu vou te explicar agora. Rafael, o que é adoração? Adoração é um estilo de vida. Não é a música que nós cantamos. Caso você não saiba, a palavra adoração no hebraico é avodá. Avodá é a mesma palavra para trabalho. Quando Deus disse para Adão cuidar do jardim, Ele disse avodá, trabalhe no jardim. Isso é adoração. Porque é um estilo de vida. Adoração não é eu cantar, eu encontrei o meu tesouro. Adoração não é a gente cantar. Adoração, na mais pura expressão de adoração, é quando a gente diz quem é Deus. Aquele homem tinha a vida que muitos gostariam de ter, mas a vida dele não dizia quem era Deus. Salmo 135, versículo 3. Salmo 135, versículo 3. Salmo 135, versículo 3 diz: louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois o nome dele é amável. Eu adoro a Ele com meu estilo de vida. Não importa se eu sou dona de casa, se eu sou empresário, se eu sou faxineiro, se eu sou executivo, se eu sou a minha vida. Aquele homem tinha tudo que todo mundo gostaria de ter. Querido, só que a vida dele não era de adoração. A vida de adoração é uma vida que diz quem Ele é. Aquele homem não estava disposto a abandonar a bagagem. Ele estava disposto a cumprir regras, mas não abandonar a bagagem. Passar pelo fundo da agulha significa deixar. O apóstolo Paulo inclusive chama isso de esterco. Ele fala, eu considero tudo como esterco se comparado à glória. Minha esposa daqui de testemunha, eu falo para ela quase todo dia, em tom de brincadeira, mas eu falo: estou doido para ver Jesus. Toda vez eu brinco com ela: vem cá, me dá o último beijo, vai que Jesus me leva. Ela fala: para com isso, menino, para com isso. Mas sabe por que eu faço isso? Porque minha esposa e meus filhos não são nada se comparado à glória. Eu dou a minha vida por eles se preciso for. Mas eu já falei para eles: se colocarem uma arma na minha cabeça e dizer, se você não negar Jesus, nós vamos acabar com eles, eu vou olhar para eles e vou dizer, até daqui a pouco nós nos encontraremos com o Senhor. Mas eu não nego Ele, eu não abandono a Ele, eu não troco Ele por nada, eu não negocio Ele por nada. Querido, ou Jesus é o primeiro, ou Ele nunca vai ser o segundo na sua vida. Ou Jesus é o rei, ou Ele nunca vai ser o súdito. Ou Jesus governa, ou Ele nunca vai ser um prefeito. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, até que nada mais importe. Até que nada mais importe, eu faço da minha vida, como objetivo de vida, conhecer cada vez mais quem é Ele. E porque eu o conheço, eu obedeço. Coisa linda é quando a gente obedece a Deus sem questionar.
Ontem de manhã, quando eu estava escrevendo esse ponto, eu comecei a chorar. Eu dizia: Senhor, quantas vezes eu questiono. O Senhor me pede, eu questiono. O Senhor fala, eu fico questionando. E eu sei quem o Senhor é. E durante a leitura do texto, o Espírito Santo falou comigo: Rafael, aquele homem só precisava dizer: eu vou abandonar tudo. Ele não precisava outra coisa, era só dizer: eu vou abandonar. O problema, gente, é que a gente está preso nessa terra demais. A gente não consegue obedecer a Deus, porque a gente acha que Deus não sabe de tudo. Como é que você chama? Igor, seus planos são bons? Os planos que você faz são bons? Gabriela, os seus planos são bons? A gente faz planos bons, né, Fanuel? Me lembro de uma vez, meus pais, eu encontrei com meu pai, enquanto as minhas irmãs se arrumavam para a gente ir para a casa dele. Eu desci numa lanchonete que tinha debaixo do prédio, Fanuel, que tinha lá no prédio que a gente morava em BH, e eu sempre gostei muito de relógio, sempre gostei, acho que é o acessório que todo homem deveria ter. Rafael, você está sem? Eu estou sem, mas todo mundo deveria ter. Aí eu tinha comprado um relógio à minha avó, Fanuel, eu fui o neto preferido dela, desculpem aí os que não foram, mas eu fui o neto preferido. Se você não sabe se você é o preferido, então você não é. Quem é o neto preferido sabe. Se você não sabe é porque você não é, perdoa sua avó e segue sua vida. É difícil falar, mas é verdade, né, gente? Então a minha avó, eu sempre fui o neto preferido, Fanuel. Então, tipo assim, a minha avó sempre, eu tinha um a mais, sabe? E aí, naquela semana, eu andando com a minha avó no centro de Belo Horizonte, eu tinha visto um relógio falsificado, no camelô, lindo. Eu falei: ô vó, me dá esse relógio. Ele era à prova d'água e tinha uma luzinha que aparecia uma borboleta no fundo. Minha avó comprou pra mim. Falou: então eu vou te dar de presente Dia das Crianças. Só que isso era julho, gente. Falei: tá bom, vó. E aí eu desci, quando eu desci, eu falei: pai, olha meu relógio, ele é à prova d'água, olha que ele tem uma luz e tal. E aí meu pai não falou nada, falou: que legal, Rafael, então vamos ali, vamos pegar o negócio. Aí nós sentamos na lanchonete, pedimos pastéis, eu pedi na época aquela bebida do diabo, a Coca-Cola. Aí tomei a Coca-Cola com pastel ali. De repente meu pai, Fanuel, ele faz assim, ó, ele tampa o punho dele aqui, ó, o pulso dele, o punho. Fala assim: você quer trocar o seu relógio no meu? E eu prontamente fiz o quê? Deixa eu ver. Ele disse: não. Seu relógio é muito bom. Ele falou desse jeito, Gabriela. Desse jeito, Igor. Seu relógio é maneiro, Rafa. Prova d'água? É. Tem a luzinha? Tem, pai. Você quer trocar? Se você quiser, eu troco agora com você. Eu troco o seu relógio no meu relógio agora. E ele tirou, ele está aqui com a mão no pulso aqui, ele desce, esconde debaixo da mesa e fala: e aí, quer? Eu disse: deixa eu ver. Ele disse: não, decida. E naquela hora eu olhei para o meu relógio, falsificado, e disse: claro que não, pai, meu relógio é muito melhor do que o seu. Ele disse: tá decidido? Eu falei: tá. Ele tira a mão, Fanuel. Era um Cássio G-Shock, que ele tinha ganhado da esposa dele de presente, original. A prova d'água não sei quantos metros, cronômetro, alarme, tinha tudo no relógio. E na hora tinha tudo, a luz para ver de noite, mas era original. E eu disse: então agora eu quero. Ele disse: agora não mais. Espere a próxima vez que eu te oferecer algo. E eu nunca esqueci essa frase do meu pai. Ele disse: cuidado, porque eu posso estar te oferecendo algo melhor e você está apegado ao que você acha que é bom. E meu pai nem crente era. Querido, até que nada mais importe, se eu sei quem é Ele, eu obedeço. Aquele homem disse que conhecia os mandamentos, mas ele não conhecia o Deus dos mandamentos.
Porque se ele conhecesse o Deus dos mandamentos, ele conheceria o Deus de Abraão. E ele diria, se Abraão deu Isaac e na hora H Deus não quis Isaac, eu vou dar minha riqueza, que ele também não vai querer, ele não precisa. Só que sabe qual que é o nosso problema? A gente conhece Deus pelo ouvido dos outros, não pela nossa experiência. Não faça como Rafael. Abra mão desse relógio falsificado. Abra mão desse estilo de vida que você está levando. Ele está dizendo para você, troca de vida comigo. Me dá a sua vida que eu vou te dar a minha. Me dá o que você tem que eu vou te dar o que eu tenho. Ei, me entrega aquilo que você acha que é precioso, que eu vou te dar aquilo que é eterno. Não tenha medo. Talvez você está aqui, mas eu quero ver. Ele está dizendo, confia. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Querido, eu vim nessa noite para falar com algumas pessoas, pastor Antônio e pastor Fanuel. Deixe o seu passado lá no passado. Chega de ficar contando milagres antigos. Deus quer que você conte milagres novos. Chega de você contar de uma época passada boa. Deus quer levar você para experimentar algo novo da parte dele. Chega de viver de milagres passados. Chega de viver do maná de ontem. Chega de viver das histórias que você contava de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Chega de você contar de uma época que já passou. Chega! Chega de você contar como se o passado fosse maior ou mais importante do que o que Deus está dizendo que vai fazer. Eu tenho falado para Deus todos os dias, eu quero contar milagres novos, eu quero contar milagres novos, eu quero contar milagres novos. Não dá mais para contar milagres do passado, Deus. O Senhor foi fiel lá, o Senhor é fiel aqui, o Senhor será fiel amanhã. Mas Deus, eu sou grato pelos milagres do passado, mas eu quero milagres novos. Senhor, eu estou disposto a abandonar tudo que eu conquistei. Eu estou disposto a deixar tudo. Eu estou disposto a pegar toda a bagagem que um dia eu consegui, porque eu quero algo novo da parte do Senhor. Eu não quero viver como se o passado fosse bom. Mas ele diz no verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Terceiro ponto, você precisa saber que a graça te basta. Pastores, com muito respeito, deixa eu falar para você que está aqui, querido. Se Jesus não for suficiente na sua vida, para. Pastor Fanuel, eu não sei você, eu ainda não vivi essa experiência. Não sei se você já viveu ou se o pastor Antônio viveu. Mas você tem noção que é Jesus olhar para você? Aquele homem teve o olhar de Jesus totalmente focado nele. E ele ignorou a graça. Ele ignorou o favor de Deus. Talvez você está aqui brincando de ser crente. Jesus está olhando para você há muito tempo. E você ignora, você diz não. Eu vou na igreja, eu entrego o dízimo, mas não. Eu não quero esse compromisso contigo. Eu entrego o dízimo. Eu mandei recursos para o Rio Grande do Sul. Eu doei. Todo dia, Fanuel, nesses meus quase 32 anos de jornada, quando eu vou orar, eu falo, Jesus, deixa eu te ver. Eu quero te ver. E eu ousadamente já orei algumas vezes, mesmo que eu fique cego, mas deixa eu te ver.
Nada nesse mundo se compara à beleza da tua santidade. Nada nesse mundo se compara à beleza da tua glória. Deixa eu te ver. E aquele homem Fanuel teve Jesus olhando para ele. E ele ignorou a graça. Ele ignorou a salvação. Ele ignorou o presente de Deus que estava na frente dele, dizendo: estou te olhando, estou te amando. Toda vez que eu leio esse texto, só quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. É aquele dia que você olha para o seu filho, sem nenhum motivo, você olha dentro do olho dele, sem falar nada, você está dizendo: eu te amo, cara. Deus foi tão bom em me dar você. A gente sabe que olhar é esse. O ano passado, Fanuel, Benjamin estava no quarto comigo. Já era tarde da noite. Eu estava na cama, ele saiu do banho, se trocou. Aí ele veio na minha cama assim. Ele me abraçou e começou a chorar. Eu pensei: pronto, né? O que aconteceu? Ele disse: papai, você me ama de um jeito tão gostoso. Eu não tinha feito nada, Fanuel. Eu não tinha dado nada para ele. Ele disse: papai, você me ama de um jeito tão gostoso. Você cuida de mim de um jeito tão bom. É tão bom ser seu filho. E eu fiquei imaginando, Fanuel, esse homem aqui, podendo ter o olho de Jesus para ele pular no cangote de Jesus, falar: já entendi. Pega o camelo, deixa tudo para lá. Ei, fica com tudo aí. Eu encontrei alguém que vale. Eu encontrei alguém que cuida de mim. Eu encontrei alguém que me ama. Eu encontrei alguém que me quer. Eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém que me ama. Eu encontrei alguém que me ama. Eu encontrei alguém que me quer. Eu deixo tudo. Eu abandono tudo. Eu abandono tudo. Mas ele não quis Jesus. Ele não quis Jesus. E até que nada mais importe. É quando literalmente eu entendo que o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, se comparada à suprema grandeza do conhecimento de quem é Jesus Cristo, meu Senhor. Porque por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas mediante a fé nele, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecê-lo, Cristo, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nessa noite, até que nada mais importe, eu preciso falar algo com você nessa noite. Aquele homem rico, um dia foi o Rafael, um dia foi o Fanuel, um dia foi o pastor Antônio. E como eu disse no início da mensagem, Gabriela, Igor, essa mensagem não fala de dinheiro. Esse texto não fala de dinheiro. Esse texto fala de coração. E nessa noite, o primeiro convite que eu faço é para você que já entregou a vida para Jesus. Talvez você está aqui e você sabe que você é esse homem rico. Você segue regras, você frequenta a igreja, já se batizou, já fala até em outras línguas, mas você está adquirindo tantas bagagens que a porta parece pequena, mas ela não é pequena. É porque nessa porta só passa aquilo que importa.
uma mulher que pegou 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. De um perfume tão caro. E ela quebrou nos pés de Jesus para lavar os pés de Jesus. Passa despercebido do texto, mas ela não quebrou para deixar o pé cheiroso. Ela quebrou para limpar os pés de Jesus. Ela disse: não importa se eu trabalhei 1 ano para ter isso. Importa que eu encontrei alguém que vale a pena deixar as bagagens. Importa que eu encontrei alguém que eu abandono tudo por causa dele. E talvez você está aqui nessa noite e você já é salvo em Cristo Jesus. Mas o primeiro convite nessa noite é para você que está aqui e diz: pastor Rafa, eu quero que nada mais importe para mim. Eu quero que você venha aqui à frente para deixar sua bagagem aqui. Eu não vou fazer o convite de novo. Você já entendeu a mensagem, porque você já é salvo. Eu só quero que você saia do seu lugar para deixar sua bagagem aqui na frente. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Até que nada mais importe. Sai do seu lugar e você diz: Rafael, eu entendi, eu sou esse homem rico aí. Eu quero passar pelo buraco da agulha, pelo fundo da agulha, eu quero passar. Pode vir, querido.